não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Aqui você pode receber uma bênção, aqui você pode receber uma cura, aqui você pode receber uma palavra de restauração. Então, se acalme, deixa sua preocupação lá fora, deixa tudo lá fora, e nesse momento, abra o coração para que o Espírito Santo do Senhor possa falar a você. Amém? Pega sua Bíblia, abra ela em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, do verso 8 em diante, até o 30. Daniel no Velho Testamento, está depois do livro de Ezequiel. Daniel. Amém? A palavra do nosso Deus diz: nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar-os das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas.
Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego da província da Babilônia. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, a tua palavra foi lida, e em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa abrir o nosso entendimento agora, e que nós possamos ser alimentados pela tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma passagem que muitos já conhecem, né, de cor salteado. E vocês viram que a gente repetiu várias vezes o nome de Sadraque, Mesaque, Abidnego. Você não vai ser essa noite aqui decorando os 3 nomes dos amigos de Daniel, né? Falando, repetindo. Por quê? Para gravar a história. Eles estão no reino da Babilônia, estão em cativeiro. Os babilônios tinham invadido Israel, tinham trazido quase todo Israel para o cativeiro, para a Babilônia. E aqui eles estão, lá como escravos do rei da Babilônia. Estão passando por tempos difíceis, escravos. Nós vivemos num mundo, né, num país que não somos escravos, certo? E eles eram escravos. Então, tempos difíceis, eu ouvi uma frase esses dias, acho que vocês ouviram também, que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E querendo ou não, nós estamos vivendo um tempo agora e se aproximando difícil. Porque a Bíblia nos diz que final dos tempos seriam difíceis. Eu poderia essa noite vir aqui pregar bênçãos sem medida sobre vocês, mas Deus tem me incomodado muito ultimamente. Parece que as pessoas estão cegas, não estão conseguindo ver e enxergar os tempos que estamos vivendo e o que se aproxima. As pessoas estão sentadas pensando assim: vivemos num país seguro? Sim. Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa casa, eu tenho tudo, estou tranquilo. E isso, eu não falo somente das pessoas que não conhecem a Deus, mas falo também dos cristãos, dos homens e mulheres que seguem a Cristo, mas que venham passando por tempos fáceis, esqueceram de vigiar para os tempos difíceis que se aproximam. Eu não sou profeta do caos, não. Eu só estou transmitindo para vocês o que está na palavra de Deus. Os tempos que estão chegando, estão se aproximando.
E me dá um desespero quando eu olho para tudo, para todos, para notícias, e principalmente para o povo parece que está tranquilo, deitado em berço esplêndido, como diz o nosso hino, né? Não, nada chegará à minha tenda, nada chegará à minha casa. Querido, desperte. Desperte. Sabe assim, quando você está vendo assim, vai acontecer um acidente, e você quer avisar a pessoa, e você está longe, você está gritando, e a pessoa não está escutando, você está desesperado, olha, vai bater, vai um acidente, olha, você vai morrer. Preste atenção, e a pessoa está lá, não escuta você, faz assim, o quê? Não estou escutando, de repente morreu. A morte aqui não é física, é morte espiritual. Irmãos, olhem para a palavra de Deus. Jesus falou assim, olhe para os sinais. Olhe para os sinais. Está na Bíblia. Eu estava orando esses dias, antes, no ano passado, eu orava assim, Deus, se não chegou o tempo ainda da revelação do anticristo, não permita que fulano ganhe a eleição para presidente. Deus não ouviu minha oração. Não estou falando que ele é o anticristo, não é isso não. Mas a gente sabe que a palavra de Deus diz que nos finais dos tempos, as coisas iriam se apertando mais. E o mais difícil ainda é quando a gente olha para o povo cristão. O pastor João estava falando esses dias para trás que tem gente falando que Deus perdeu. Eu dei risada sozinho comigo. Cristão falando, Deus perdeu, porque deixou o outro, não ganhou, Deus perdeu. Não. Eu quero trazer uma palavra para você. Nada foge ao controle do nosso Deus. Tudo está no controle dEle. Acalma o seu coração. Ao invés de ficar olhando outras coisas, olhe para Deus. É para Ele que você tem que olhar, não é para os seres humanos, não. Não olhe a circunstância, mas olhe para Deus, autor e consumador da nossa fé. É Ele, meus irmãos. Dele é tudo, e para Ele é tudo. E olhando esse texto aqui, eu tirei alguns ensinamentos que eu queria compartilhar com vocês. Olhando esse texto, o primeiro ensinamento que eu tiro para mim, que quero compartilhar com vocês, é sobre lealdade. Você tem sido leal? Não, pastor, eu sou leal à minha família, eu sou leal ao meu chefe, eu sou leal aonde eu sou leal. Mas e a Deus, você é leal? Porque quando a gente é leal demais às pessoas e se esquece de Deus, nós, pela lealdade às pessoas, nós às vezes buscamos fazer a vontade das pessoas. E muitas vezes a vontade das pessoas não é aquilo que Deus quer. Entendam, não estou falando para você ser desleal com as pessoas, não é isso. Não é isso. Você tem que ser leal primeiro para Deus. Essa lealdade é a primeira. Depois com as pessoas. Porque nós temos que ser leais sim, com as nossas esposas, esposa com seus maridos, nós pais com os nossos filhos para conosco, nós para com os nossos patrões, nós para com as leis vigentes, desde que essas leis não ferem a lei de Deus, porque primeiramente seremos leais a Deus. Nós temos que ser leal a Deus primeiramente. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram leais?
Sim. Muito leais a Deus. Eles poderiam ser leais ao rei, obedecer na ordem do rei? Era uma ordem do rei. Mas aquela ordem feria uma lei suprema, a lei de Deus. Ele falou assim, não, primeiramente a Deus. Ele estava recebendo uma ordem diretamente do rei. O maior rei da época, mais poderoso do mundo daquela época era Nabucodonosor. Nome esquisito de falar, né? Complicadinho. Mas eu falei assim, não, rei, eu sou leal ao meu Deus. Eu sou leal ao meu Deus. Em Provérbios 21, quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Sigam a lealdade. Sejam fiéis a Deus. Não abra mão das suas convicções, dos princípios que nós temos em Deus. Não abra mão. Adolescente, jovem, homem, mulher, não abram mão. Porque nós vivemos num mundo hoje desleal. Desleal. É muitas notícias, né? Para nós que trabalhamos, ouvimos coisas, dá vontade de, né? Vou embora. Né? Já ouvi muita gente falando assim, vou embora do Brasil. Não adianta nada. Não adianta nada. Fique no Brasil. Ore mais, porque a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é celestial, queridos. A pátria nossa é celestial, não adianta você fugir daqui. Os problemas lá fora é igual ou pior do que aqui. Até brinquei esses dias para trás, falei para minha filha, quer fazer um curso, né? Eu falei, olha, vamos, se fulano ganhar, vamos embora, vamos lá para o Paraguai, lá é mais fácil para pagar esse curso para você, né? A gente vai morar no Paraguai, porque lá ainda, né, não tem, da esquerda, né? Brincando com ela, mas não adianta, não adianta. Onde Deus te plantou? Foi aqui? Foi nessa cidade? Foi nessa igreja? Dê glórias a Deus. Dê glória a Deus. Porque aonde Deus te plantou é onde você vai florescer. É onde você vai dar frutos. É onde você vai mostrar a lealdade que você tem para com Deus. Porque as pessoas verão e vão querer servir ao mesmo Deus. Porque esse Deus te dá confiança. Esse Deus te dá confiança. Não, vou ficar aqui. Porque é aqui. Eu sou leal ao meu Deus. E eu tenho certeza que Ele vai me responder. Vai me cuidar. Vai fazer me prosperar onde eu estiver. Porque quem guia a minha vida não é circunstâncias, mas é o poderoso Deus, o Senhor dos exércitos. É Ele que guia a minha vida, não é outro. Não é circunstâncias, não é governo. Não é, somente Ele. Então a primeira lição, o ensinamento que eu tenho aqui é lealdade. Segundo ensinamento. O pastor João diz que o ano dessa igreja é posicionamento. Então a segunda lição que eu tenho aqui desse texto é posicionamento. Se posicionar. Não é temer as palavras. Os três falam assim, não irei fazer isso. Estou aqui e estou pronto para as consequências. Se posicionaram, não se esconderam. Não deram, né, o jeitinho que nós brasileiros temos, né, o jeitinho brasileiro que se fala, né? Eu não gosto disso, mas anda que o Brasil, nós brasileiros temos o jeitinho brasileiro. Não, o cristão não tem um jeitinho brasileiro. O cristão verdadeiro não tem jeitinho brasileiro. Sadraque, Mesaque, Abidnego se posicionaram. Assim, não. Eu sirvo ao Deus, o Senhor dos exércitos. Não irei me prostrar diante dessa estátua. Não vou me prostrar.
se posicionaram. Outro exemplo de posicionamento está em 1 Samuel 17:45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. A história de Davi, mais ou menos parecida, né? Durante tantos dias lá, Golias chegava de frente do exército e desafiava o exército de Israel. Um homem só desafiava um exército inteiro. Tem homem aí? Gritava. A hora que Golias aparecia, tem homem aí? Fugia tudo. E isso foi, se não me engano, 40 dias, não me recordo o tempo, mas foram vários dias. Golias, pela manhã, chegava e desafiava. Até o rei Saul corria. Não tinha coragem de enfrentar Golias. Chega um gurizinho, raquítico, 60 quilos, 1,60 m, ruivo, magro, foi levar comida para os irmãos e ouve um gigante de 3 metros de altura, desafiando aquele monte de homens guerreiros, experimentados na espada. Davi era pastor de ovelha, andava com um cajadinho, mas tinha matado um urso e um leão. E ele ouve: o que esse cara está fazendo lá, desafiando nós aí? Ele olha para aquele monte de homem, aquele exército inteiro, nenhum, tudo escondido, tremendo de medo. Ele falou assim: não, eu vou lá. Eu vou lá. Posicionamento. Espera aí, queridos. Vocês aqui, homens experimentados na guerra, manejam a espada muito bem. Quantas guerras vocês já guerrearam? Estão com medo de um único homem? Tá certo, ele tem 3 metros de altura, né? Mas quem vai lutar com ele não vai ser eu. Não vai ser eu. Ele se posiciona durante um exército inteiro. E você, aonde está, tem se posicionado? Você tem se posicionado no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no meio dos seus amigos? Você tem tomado posição para defender a palavra de Deus, a defender o nome de Deus? Deus não precisa de defesa de ninguém, mas tem algumas coisas que nós temos que fazer. Você é daqueles que ouvem as pessoas tirar sarro de Deus e ficam quietos? Na roda de amigos, zombando de Deus, como é normal hoje em dia, piadas sobre Deus. Quando você está com dificuldade, você está orando, já ouviu falar assim: olha, esse Deus seu aí vai te responder? Cadê esse seu Deus? Você fala de Deus, você fala assim: olha, eu confio no Deus que eu sirvo. Eu marquei posição, Ele é o meu Deus, e eu sei que Ele irá prover. Queridos, antes da vitória tem uma luta. No começo das lutas, não vem a vitória logo em seguida. Você tem que passar por um processo. Você tem que ir, posicionar, marchar, ir adiante. Eu vou, porque eu sei quem está comigo é Deus. Eu sei quem está, aquele que está em mim é maior que está nesse mundo. Eu sei que eu vou quebrando barreiras, eu sei que eu vou indo, eu sei que nada vai me deter, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Irmãos, eu não estou aqui, eu não sou coach não, tá? Palavra de positiva, né? Vamos, não. Trata de confiança, de fé. Não é palavras só de palavras. Eu trabalho com vendas, eu tenho uma equipe de vendas, eu falo sempre para os meus vendedores: eu não motivo ninguém. Se você não é automotivado, você esquece. Porque eu posso te motivar aqui, falando de vendas, motivar lá na minha reunião com eles. Mas quando ele chega no campo, a mesma coisa é aqui. Eu não estou dando palavras para você, senão que vai, marcha. Não, se você não tiver fé, você não vai.
Você não acreditar em Deus, não vai. Seguir a Deus exige ter fé nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu não tenho fé. Então, meu querido, minha querida, aqui, ou na sua casa, no seu quarto, dobre o joelho e seja sincero com Deus. Deus, eu não consigo ter fé, me ajuda. Ele vai te ajudar. Só que fé, ela vem com desafio. Fé, ela vem com desafio. Porque o guerreiro ele é provado na batalha. Como que eu vou ter fé se não fui experimentado? Que guerras que eu lutei. Chegue na sua casa e peça a Deus. Peça a Deus, eu tenho certeza que Ele vai te dar. Não importa a circunstância, não importa o que você tem passado, tem atravessado, eu não sei nada de ninguém, mas Deus sabe o que está em cada coração, em cada mente aqui. Ele sabe tudo de você. E às vezes Ele está lá esperando assim, pede para mim, tenha fé em mim, eu quero te responder. Ele está esperando somente você falar com Ele. Somente você chegar diante dEle com o coração quebrantado, um coração sincero e falar, Deus, eis-me aqui, fale comigo. Mude a minha história, transforma a minha vida. Mas se posicione, Ele vai se alegrar com você. Terceiro ensinamento: desculpas. O rei falou para os três: olha, quando vocês ouvirem, quando tocar, eu vou dar uma chance para vocês, tá? Quando vocês ouvirem a música, vocês se prostrem. De bate pronto eles responderam assim, rei, precisa nem, não está aqui, né? Isso aqui é, não precisa nem tocar, nós não vamos se prostrar. Nós não vamos se prostrar. Tanto é que o rei manda, sem tocar, manda acender a fornalha já, e aquecer 7 vezes mais. Não deram desculpa. Você já deu desculpa de alguma coisa que você fez, e que você, olha, eu fiz isso por causa disso. Olha, aí você, na sua desculpa, você sabe que você errou, mas na sua desculpa você está tentando fazer com a pessoa, coloque a mão na sua cabeça, né? Seja mais compassivo com você, mais tranquilo. E começa a desculpa, né? Olha, eu fiz isso por causa disso. Não. Quando você é posicionado, você não tem desculpa. É reto. É o bate-pronto. Eu sei da consequência. Eu sei da consequência. Não vou me prostrar. Não vou ficar aqui perdendo tempo falando com você, dando desculpas. Eu não vou me prostrar. E isso todo dia acontece com a gente. Porque todos os dias nós somos colocados diante de muitas decisões. E muitas decisões Deus não quer que você tome. Aí você começa a procurar na pessoa, falando, você tem vergonha de se posicionar, e começa a dar desculpa para não fazer aquilo. Vocês já deram desculpa para as pessoas, porque sabia que era errado fazer, mas ficou com vergonha de falar porque Deus não ia gostar, você deu toda desculpa para a pessoa. Você não teve coragem de falar assim, olha, eu não faço isso porque o Deus que eu sirvo não permite. E como nos dias de hoje, tem pessoas abrindo mão, dando desculpas com vergonha de falar porque é para Deus.
Irmãos, eu fico imaginando às vezes Deus olhando de cima, olhando para mim, para nós, né? Parem, olhem para mim, eu estou voltando, se posicionem, para a desculpa, sejam leais a mim, eu quero vocês, esse mundo que vocês têm aqui vai passar e tudo vai ficar aqui, vocês não vão levar nada, vocês estão cansados de ouvir isso aqui. Desse mundo ninguém leva nada. Desse mundo ninguém leva nada. Mas ainda a humanidade vive aqui como se não houvesse o reino celestial. Não é errado, eu sempre gosto de falar isso, não é errado você lutar pelos seus sonhos, não é errado você querer uma vida melhor, não é isso. O problema está quando essa busca fica maior que a busca de Deus. Você tem uma vida melhor, é digno, do suor do seu rosto viverás. Nós temos que trabalhar, mas o problema é quando você inverte, Deus fica em segundo plano. Aí está o problema. Aí está o problema. Buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui está falando o seguinte, que para nós é indesculpável não acreditar que Deus exista, porque se revela na sua criação. Quando você olha para um outro ser humano, você está vendo a criação de Deus. 7 bilhões de pessoas no mundo, e não tem nenhuma digital igual. Todos são diferentes. Todos. Você e eu somos únicos. Deus se revela na criação. Quando você olha para a natureza, Deus se revela ali. Quando você olha aquele marzão bonito, o mar de Maceió, aquela água, fala assim, Deus existe. Para criar um negócio perfeito desse, somente Deus. É indesculpável, queridos. É indesculpável quando você olha para si mesmo, porque você é um milagre de Deus. Você é criação, a semelhança de Deus. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança dele. Já é um milagre. Já é um milagre. Nós vivemos também nesse mundo agora, nessa informação, que muitas pessoas perguntam demais. Por que disso? Por que daquilo? Quando a criança é pequenininha, né? Meus filhos estão crescidos já, mas os pequenininhos, ele tem a fábrica do porquê, né? Quem é pai de pequenininho porque nunca vi ter tanto porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Certo, são pequenos, estão conhecendo. Só que quando você cresce mais, toma a idade de adolescente para jovem, esses porquês querem respostas certas. E eu quero falar uma coisa para vocês. Nem tudo tem resposta. Você que quer resposta para todas as coisas, você não vai encontrar. Tem coisas encobertas que o próprio Deus falou assim, que não serão reveladas a nós. Não serão reveladas. Então não adianta ficar indagando Deus. A dúvida é do diabo. A dúvida é do diabo. Foi através da dúvida que ele colocou na cabeça da Eva e do Adão que entrou o pecado. Ele não mudou a estratégia, ele continua colocando dúvida na cabeça de todos os mundos. Será? Será que Jesus vai voltar? Será que existe realmente inferno?
Será que Deus existe? Será que eu fui criado por Deus mesmo? Será? Fé, meus irmãos, fé. Não dê desculpas. Eu já contei isso aqui para vocês. Logo que me converti, no começo da minha caminhada, eu era doido por Apocalipse. O primeiro livro da Bíblia que eu li foi Apocalipse. O povo corre Apocalipse, eu não. Eu fui ler Apocalipse, né? Eu gosto. E comecei a estudar Apocalipse. Estudar. Cheguei para o primeiro pastor que eu tive lá em Cuiabá. Falei, não, vem cá, vou te passar um irmãozinho aqui que gosta disso. Passou um irmãozinho lá, me falou algumas coisas. Aí, crente novo, né, na internet, pesquisando as coisas. Aí pesquisei lá sobre o Apocalipse. Aí entrei num site que falava umas coisas que hoje eu sei que é errado, não é daquele jeito, né? Mas eu queria aprender. E queria descobrir data. Quando Jesus vai voltar? Né? Quando? O próprio Jesus respondeu, ó, nem eu e nem os anjos do céu sabem. Se Jesus e os anjos não sabem, eu vou saber, né? Mas queria. Até hoje tem gente marcando data da volta de Cristo. Mas não tem data. Quando você vê alguém cravando a volta de Cristo, a data tal, foge. O próprio Jesus falou que, hoje ele sabe estar no céu, mas quando ele respondeu, ó, nem eu, nem os anjos do céu sabem. E assim, muitas coisas, procurando, querendo resposta. Aí Deus assim, tocou e falou assim, tem coisas que não precisa saber. Chega. Hoje, do Apocalipse, eu gosto de ler, gosto de estudar, mas eu não procuro saber, porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, falou, olha, quando vires esses sinais, então você vai lá depois na sua casa, Mateus capítulo 24, e vai ler lá os sinais. E vocês fazem alguma coisa, se está acontecendo hoje ou não. Só que também é sinais, não quer dizer que está chegando. Está chegando, Jesus levantou do trono, está vindo. Mas a pregação não é sobre isso. Não dê desculpa. Deus existe. Se posicione onde você estiver. Porque Ele vai um dia pedir conta para todos nós. A dúvida do diabo. Se você não tem resposta, somente confie em Deus. Somente confie em Deus. Você confia em Deus? Então o que Deus apontar, faça. Um tempo atrás, eu orando para Deus, Deus me respondia, não me respondia, não falava nem sim, nem não. E a pior coisa é isso, né? Quando falar não, logo você dizia, né? Falou não, tá bem, beleza, vamos embora, né? Não. O duro é quando ele não fala nada. Nem sim, nem não. E você ora, jejua, e nada. Eu falei assim, bom, já que o Senhor não me responde, eu vou caminhar, fazendo a vontade dEle, fazendo o que é correto. Porque tem pessoas que quando Deus não responde, aí é birrento. Já que o Senhor não respondeu, eu vou fazer do meu jeito. Faz isso não. Eu já fiz isso e o resultado não foi bom. Se Deus não te respondeu, confie nele, que no tempo certo Ele vai te responder. Deus não erra. Então, para seguir, se não te respondeu, somente siga. Mas como, pastor? Olha a palavra de Deus. Eu creio que todos têm uma Bíblia em casa. Se você não tiver uma Bíblia em casa, você vai lá. Estou sem celular aqui, mas é só ir lá no aplicativo, baixar a Bíblia. Hoje é tão fácil ter Bíblia, né? No celular lá você baixa a Bíblia do jeito que você quiser. Todas as versões. Deus não me respondeu. Mas então, como é que eu faço para viver conforme Deus quer? Leia a palavra de Deus. Deixa Salmos
te guiar. Salmos vai falar para você como um cristão, um verdadeiro homem e mulher de Deus tem que servir a Ele. Leia a palavra de Deus. Quarto ensinamento, confiança. Essa aqui, você confia em Deus? Você confia em Deus? E se Deus pedisse um filho seu, igual pediu para Abraão? Você fala assim: Anderson, larga tudo e vai para a terra que eu vou te mostrar. A gente fala que confia em Deus, mas como a gente mostra que confia, é nas provações. É nas provações que nós vamos testificar a nossa confiança em Deus. Olha a resposta dos três: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Isso é confiança. Não, pode jogar lá dentro. Pode jogar lá dentro, está tranquilo. O rei que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, pode. Ele falou, pode me livrar. Não falou que vai livrar. Deus não avisou para eles que ia livrar da fornalha. Pode. Pode nos livrar. Irmãos, viver com Deus é muito desafiador. É muito desafiador. É confiar nele. No negócio você tem que fechar. Você não sabe como fazer, mas às vezes acontece que fecha e você sabe, nossa, fechou. Ou aquele pedido de oração que está esperando, que te respondeu, ou aquela vitória. Irmão, se eu parar aqui para falar assim, olha, quem já passou por problema aqui e venceu? Todo mundo vai levantar a mão. E todo mundo aqui vai ter um testemunho. Todo mundo aqui vai ter um testemunho que Deus fez. Não, Deus fez isso comigo. Deus fez aquilo. Deus me livrou. Deus fez isso. Só que, na próxima luta, tem muitos que desabam. Queridos, Deus sabe das nossas falhas. Deus conhece todos nós. Sabe os nossos defeitos. Sabe aonde sou fraco. Ele sabe. Ele conhece cada um de vocês. Cada um. A nossa parte é apenas confiar nele. Será que eu e você, na pele de Sadraque, Mesaque e Abidnego, não, rei, pode esquentar essa fornalha aí que nós vamos pôr lá dentro, lá que Deus vai livrar a gente. Pode aquecer lá. Será que nós teríamos essa mesma confiança? Não, rei, é 7, não, aumenta 14, 7 é pouco. Aumenta 14 vezes lá, porque 7 é para derreter o aço da fornalha que eu vou pular lá dentro. Também não fizeram isso. Não, rei, nós entraremos, o Deus que nós servimos pode nos livrar. Pode nos livrar. E Ele pode livrar você do que você está passando agora. Ele pode livrar cada um de vocês aqui. Cada um. Cada um. Mas a confiança que nós temos que ter nele. Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.
Os 3 tinham certeza, confiança do propósito deles. E confiava em Deus. Estava ali, pronto, para ser abatido ou não. Pode me livrar. Até então não sabia que teria um livramento. Deus pode livrar você sim, meus irmãos, do que vocês estão passando. Pode tirar tudo, pode livrar. E eu creio que Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Pode. E para concluir, os 5 ensinamentos, você pode estar falando para mim aqui agora, assim, pensando aí, assim, pastor, eu tenho sido leal a Deus, eu tenho me posicionado, eu não tenho inventado desculpas para não servir a Deus, eu tenho confiado em Deus, eu tenho feito tudo, mas eu não consigo enxergar resposta, eu continuo na luta, eu continuo e Deus não me responde. O 5º ensinamento: se Deus não te livrar, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai, porque nós temos que ter essa visão também, porque às vezes Deus vai deixar nós passarmos pelo vale, pelas guerras, para nos ensinar, mas Ele nunca vai deixar de ser Deus. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, Ele vai permitir que os nossos inimigos ganhem dos cristãos. Ele fala que muitos serão entregues por um pouco de tempo, até que se complete aqueles que Ele chamou. Então, irmãos, eu quero que vocês vejam, reflitam. O nosso tempo é tempo de atenção, é tempo de despertamento para a palavra de Deus. Estejam preparados para momentos difíceis. Talvez nós nem iremos ver esses tempos difíceis. Talvez não iremos ver. Mas ensine os seus filhos. Ensine a sua descendência, os filhos dos seus filhos. Ensine bem os seus filhos, para que ele possa ensinar os filhos deles, e assim por diante. Porque essa palavra de Deus, ela é desde o começo da criação. E ela depende de cada um de nós, para passarmos para gerações. Quer dizer que os nossos filhos, por mais que você ensine, eles seguirão à risca. Muitas vezes nós ensinamos como pais, falamos, mostramos, mas a decisão é de cada um. Às vezes, os filhos nossos, quando crescem, eles vão tomar suas decisões. Os filhos de Eli criaram dentro, sacerdotes, foram criados dentro da palavra de Deus, e mesmo assim faziam tudo errado. Porém, Eli também não repreendia os filhos. Eu sempre tenho falado, repreenda os seus filhos, mostre. Eles podem às vezes tomar um caminho errado às vezes, mas a palavra de Deus dita a eles, escrita no coração deles, em um determinado momento, o Espírito Santo vai trazer a memória. Como o filho pródigo, cresceu, saiu, gastou tudo, quando estava lá comendo a lavagem dos porcos, parou e pensou, não, na casa do meu pai, os empregados comem melhor, vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta para a casa do pai, e o pai o recebe. Às vezes, os nossos filhos tomarão decisões erradas, mas se nós falamos a palavra de Deus correta, eu tenho certeza que o Espírito Santo, em um determinado momento, vai trazer de volta a memória deles. Assim,
o meu Deus, o meu Pai, está no céu e está me esperando. Eu não sei se tem alguém nessa noite aqui longe dos caminhos do Senhor, mas se tem, lembre-se, hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama a fazer uma nova história na sua vida. Ele te chama porque os tempos estão próximos, os tempos difíceis estão próximos. E Ele não quer aqui você venha com medo, não é isso. Eu só peço uma coisa para você: confie em Deus. Ele nunca vai deixar de ser Deus. Não seja um filho birrento, não faça birra, se entregue a Ele. E se você está ouvindo essa palavra de Deus, ouvindo há várias vezes, ouvindo, em nome de Jesus, um dia vai frutificar no seu coração. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Jesus está voltando. E Ele vem buscar a sua igreja. E vem buscar aqueles que são deles. Não olhe para esse mundo. Não tente explicar a Deus com as coisas desse mundo. Não faça isso. Tem muitas coisas de Deus que são inexplicáveis. Ninguém poderá explicar. Somente Ele. A ciência diz que o ser humano só usa 5% da capacidade do cérebro, né? Se usando só 5%, né? Aqueles são top, né? Usa 5%, né? Então, o top usa 5%. Imagine se a gente usasse 50%. Que mundo nós teríamos? Mas sabe por que o mundo nosso está desse jeito? Por falta de Deus. Por falta de confiança nele. A minha palavra para você, no decorrer dessa semana, é: confie em Deus. Mude o jeito de pensar. Mude o jeito de olhar para esse mundo. Olhe para Deus e olhe para esse mundo com compaixão. Olhe para esse mundo com compaixão, sabendo que tem muitas pessoas perdidas, muitas pessoas ansiando ouvir a palavra de Deus. Deus não perdeu o controle da vida sua, da minha e desse país. Ele não perdeu o controle. Deus não perdeu nada. Deus não perde. Deus não perde. O chamado é: confie em Deus. Confie nele. E o resto, entrega na mão dele e siga. Amém? Vamos ficar de pé. Curve sua cabeça. Eu não sei como que você entrou nessa noite aqui. Eu não conheço, como eu disse já, não conheço vocês. Mas Deus conhece. E sabe o que está no coração de cada um de vocês. E sabe a batalha que cada um está atravessando e está guerreando. Ele conhece cada um de vocês. Entregue, confia. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo. Em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre a vida deles. Tira, Pai, do coração, da mente, tudo aquilo que está atrapalhando a ter uma vida com o Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, ó Deus,
possa fazer um mover dentro do coração de cada um, que haja despertamento, ó Deus, para a Tua palavra, que em nome de Jesus essas pessoas possam ser tocadas pelo Teu poder, ó Deus, saber que serve um Deus todo-poderoso, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, porque as pessoas podem falar, não tem mais jeito, tem, para Deus tudo é possível, tudo é possível. Pai, em nome de Jesus, cura aqueles que devem ser curados de enfermidades físicas, mentais, emocionais. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito maligno, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos e declaramos bênçãos sobre a vida desses nossos irmãos. Em nome de Jesus, haja um derramamento do Espírito Santo, para que haja conversões, arrependimento, conversão de vidas, ó Deus. Que em nome de Jesus, pessoas possam ser tocadas, ó Deus, e possam despertadas para o Teu trabalho, ó Deus. Em nome de Jesus, toma o Teu povo nas Tuas mãos. Que em nome de Jesus, cada um, ó Deus, possa sentir o Seu toque. Pai, abençoa cada família representada aqui nessa noite. Que a Tua palavra, ó Pai, através das pessoas que estão aqui, possa chegar na casa delas. Que visite pais, mães, filhos, avós, tios, tias, sobrinhos e sobrinhas, toda a parentela de cada um representada nessa noite aqui, Pai. Em nome de Jesus, que haja paz, ó Deus, paz do Senhor sobre essa terra e sobre os nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, amém, amém. Pastor João. Graça e paz, queridos. Jesus havia dito para os discípulos que Ele iria ressuscitar. E depois de ressuscitar, Ele aparece a alguns deles, mas Tomé não estava lá. Aí vão falar para Tomé: Tomé, Ele apareceu, Ele ressuscitou, Ele voltou. Aí Tomé disse assim: eu só creio se eu... Aí quando Jesus chega perto de Tomé, Ele fala assim: olha as minhas mãos, olha o meu lado, veja se não está com a marca. Aí Jesus vai dizer assim para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Olha para quem está do seu lado e diga aí, ó, não seja incrédulo, mas crente. Ele continua soberano, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o sustentador de todas as coisas. A Bíblia diz que todo o governo no céu e na terra está nas mãos dEle. Você sabe o que nós precisamos em tempos difíceis como estamos vivendo no Brasil? Sermos crentes, nos posicionarmos, parar de ficar inventando desculpas. Seja crente. Amém, povo de Deus? Crente. Continue sendo povo de Deus. Amém? Porque o nosso Deus não vai deixar a gente sozinho nesse barco. Vai não. Ele está conosco. Amém, povo de Deus? E os crentes vão vencer em nome de Jesus. Aleluia. Quem é crente aí? Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia aí, ó. Ei, continue vivendo a sua vida com fé, com esperança. Mas pastor, olha esse decreto, olha essa lei, olha isso, olha aquilo. Ei, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Mas está faltando a gente se posicionar. Amém, povo de Deus? Amém. Mais uma vez eu quero agradecer aqui, olha, de todo o coração, a todos que estão nos visitando aqui pela primeira vez.
Que Deus continue abençoando a sua vida. Você que veio nesse culto aqui pela primeira, segunda vez, que Deus continue prosperando a sua vida. Quinta-feira às 19h30 estaremos juntos aqui para o culto da vitória. Faz assim com a sua mão, ó. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com toda a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: uma semana de vitória para você, uma semana de fé, de esperança, uma semana de convicções de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, povo de Deus?